Feito, gravando. Bom dia a todos. Reunião do Grupo Locomotion, sexta-feira, dia 29/10. Então, hoje a gente organizou dois momentos. O professor Leonardo vai fazer uma parte inicial, falando mais ou menos do que vem acontecendo ao longo da semana. E depois a gente vai ter a apresentação do Guilherme Berriel, trazendo o projeto dele de doutorado. Certo? Prof, tudo contigo. Fique à vontade. Obrigado, Val. Bom dia a todos. Pessoal, espero que estejam todos bem aí. Até separei umas coisas e tive que tirar, né? Porque era tanta coisa. Meu Deus, como a gente faz coisa em uma semana. Mas, assim, coisas bem interessantes que tem a ver com colaborações nossas também, que talvez até parte do grupo não saiba, então a gente serve na semana também para atualizar essas coisas. Uma delas foi de um evento bem legal, né? Do Andy Jones, né? O Andrew Jones, que era o editor em chefe da European Journal of Sport Science, né? Está saindo para Anne Vagnatalo, está assumindo, e agora eu estou descobrindo que, na real, os italianos já me falaram que é porque ele está para aceitar ser o editor em chefe da Medicine and Science, né? Ele já era o editor associado, já tinha editado até artigo nosso aprovado na Medicine and Science, e agora parece que ele vai pegar o chefe mesmo lá. Vai trocar o lugar com o Bruce Gladden, né, que estava antes. Bom, aí o que acontece, pessoal? O que é legal ali é que a gente tá com essa colaboração com o professor Cosme Buzzachera, né, um brasileiro que foi para a Itália, né, e está trabalhando super bem lá e tal, e a gente está com vários projetos juntos com ele, né? Eu estou até falando com os alunos para a gente tentar integrar mesmo alguns projetos nossos com ele lá. Ele está muito afim de receber aluno brasileiro e realmente, por exemplo, só para vocês terem ideia, ele está nos ajudando assim, a organizar uma visita de curta duração do Fábio Lanferdini, para o Lanferdini tentar também entrar lá no mercado da Itália, né? Então, é uma parceria muito, muito legal, tem sido bem, bem jóia, assim. E aí, uma das coisas foi essa palestra, ele organizou essa palestra com Andy Jones numa sala que é histórica lá de Pavia, é a Sala Scarpa, de 1790, para vocês terem ideia, é um lugar divino, assim. Eu só vi pelo Zoom, né? Mas teve a palestra, era às 4 da manhã, estava lá firme, eu vi o Edson me respondendo, não sei se tinha mais alguém, mas o Edson me respondeu na hora ali, a gente ficou comentando no meio da madrugada, e foi um evento muito, muito legal. Inclusive, pegamos ideias para o projeto de extensão de corrida, que depois o Edson vai passar também algumas sugestões do que a gente tirou ali, porque o Andy Jones avaliou, entre várias coisas, agora ele estava no Breaking Two, né, aquele grande projeto da Nike, que o Edson também estava envolvido, avaliando direto o Kipchoge, os melhores, né, fundistas do mundo, assim, alto nível mesmo, cheio de ideias práticas também, legal com a parte científica. A palestra foi muito boa, inclusive eles fizeram lá, das 6 perguntas que tiveram, 2 eles pegaram as minhas lá, eles foram muito gentis, assim, e apresentaram lá para o Andy respondeu sobre questão alométrica, eu perguntei sobre o uso, né, das estratégias alométricas, de expressar energia, economia e VO2 máximo, e a outra que eu nem lembro, era outra coisa metodológica também, sobre velocidades da economia, como é que ele fazia, se ele usava fixa sempre ou era baseado em percentuais limiares e tal. E ele disse que é da segunda forma, né, baseado em percentuais limiares. Um evento muito legal, gente. Vamos ver se a gente consegue o acesso depois para divulgar para o pessoal, mas quem não pôde realmente perdeu, foi uma pena, tá? Por vários motivos, até por essa relação nossa forte que a gente está fazendo. Ele está querendo até me convidar para uma segunda palestra e tal, que imagina o nível, né? O Andy Jones impacta no mundo inteiro. Mas vamos lá. Segunda coisa, gente, queria dizer para vocês, a gente teve não é aceite, mas tivemos a primeira resposta do artigo de revisão do mestrado do André, assim, uma notícia boa, assim, e é naquele nível que a gente pode dizer que acho que temos finalmente chance de ser aprovado. Então, também queria dividir essas coisas, assim, porque às vezes não, quando aparece o aprovado, a gente sabe que ele passou da linha da aprovação já faz algum tempo, né? Então, isso com o tempo, os mais velhos já estão aprendendo e os mais novos vão ver. Mas nós passamos dessa linha, me parece, né, na Research in Sports Medicine, um artigo de revisão sistemática do mestrado do André sobre caminhada em água rasa, né? Bem legal. Outra coisa, temos notícia ruim também. O artigo aprovado da Frontiers voltou
com problemas de pagamento lá. Nós ganhamos o waiver, é um esforço que eu tenho feito de dar muito parecer, tanto no sistema MDPI quanto da Frontiers. MDPI é aberto, todas as revistas da MDPI, que é a grande editora de um monte de revistas, Sensor, Sports, um monte dessas revistas Open Access, eles têm um esquema de dar 10 pareceres e tu ganha o direito de publicar de graça um artigo por ano. Só que tu tem que fazer 10 pareceres para o grupo deles em um ano, senão perde. É um troço balcão assim, de negócio ali, total. Então, eu tenho gasto muito no meu tempo pessoal para permitir essas possibilidades, tá? E aconteceu isso com a Frontiers. Eu venho negociando com eles uma vez por ano, uma dessas, só que agora chegou uma resposta dizendo que parece que eu negociei com alguém que é fora da Frontiers, que teria sido como é que se diz, um golpe, alguma coisa assim, mas eu não entendi bem, porque não tem golpe direto, não me pediram dinheiro nem nada. Eu estou tentando ver o que aconteceu, tá? Mas vai atrasar um pouquinho mais a publicação. Vamos ver, né? Porque da Frontier nunca se sabe direito. Outra notícia boa, eu analisei os dados que o Patrick me passou do TCC dele e estamos bem motivados assim, para o grupo, só para dizer para vocês que estamos preparando uma mensagem muito legal, baseada com aquela ideia que surgiu, que a gente já falou bastante aqui no grupo, da técnica de corrida global versus terrestre, tá? Que o Patrick está fazendo o TCC dele, analisando esses aspectos na inclinação, digamos, e até comparando com o plano e tal. E ele mostrou os dados e tem umas coisas bem interessantes sobre essas diferenças técnicas, né? Então, estamos nessa fase que eu acho que é uma das melhores, que é quando a gente aprende realmente e a gente mata a nossa curiosidade de pesquisador do novo, né? Será que é possível? O que é que muda? É uma parte muito legal. Depois tem a parte muito trabalhosa, assim, que é menos prazerosa, que é transformar aquilo ali num produto que para mais gente poder ler, né? É publicar, né? Esse negócio, tá? Mas estamos passando por essa fase que eu adoro, especialmente. Estamos também com um esforço bem grande, pessoal, para colocar do grupo, tá? Para colocar a professora Flávia Martinez credenciada no PPG, tá? É um esforço que eu tenho falado muito com os alunos, porque é uma parceira de anos, mas que a gente nunca cuida muito a pontuação e tal, e agora a gente está tentando cuidar um pouco mais para que ela possa entrar como professora credenciada, e isso vai ser muito legal. É o esforço que o Marcelão, que a Elrin estão fazendo, é o que a Val daqui a pouco e o Berriel vão estar fazendo também como recém-doutores. É um passo muito importante para o grupo se fortalecer, ter professores credenciados que possam formar outros mestrandos e outros doutorandos, que não fique só na minha carga, como inicialmente era, mas como a Gabriela está fazendo lá Santa Catarina, com o Pedrão aqui, por aí vai, tá? E isso aí vai fortalecer muito o grupo e a gente está nesse esforço com a Flávia e isso vai ajudar muito caso aconteça. Acho que agora estamos a ponto de conseguir. Estou me preparando 2 editais do Pesquisador Gaúcho, tá? Que é uma coisa que está mais nas minhas costas, e um outro de inovação, com o Pedro Dalago, da UFSPA. É um projeto muito grande de inovação. Eu pensei eu mesmo assumir alguma coisa, mas o negócio é muito grande. Imaginem vocês, em todo o estado, a FAPERGS vai bancar só 10 projetos em todas as áreas do conhecimento. Então, assim, se tiver uma na área do exercício, é muita sorte. Nós vamos estar concorrendo com a saúde, que às vezes é pesado, com medicina. Então, nós vamos se juntar lá com o Pedro Dalago sobre isso para verificar, para concorrer com mais chance, né? É a criação de um frequencímetro, tá? de mais barato, com sensor de movimento junto, e impacto sobre a atividade física. Estamos com as bancas, né? Tem 3 bancas. A primeira já está marcada para o dia, a banca de doutorado da Valéria, é dia 1º de dezembro, às 10 da manhã. Então, já temos data lá. Temos a confirmação do Cadore, da Flávia Martinez, do Cosme Budzáquera, do professor de Pavia, e um 4º elemento ainda, que é o Mathieu Gruet, da Universidade de Toulon. Tá? Então, bastante internacional essa banca, e temos que organizar do Berriel, que já está mais ou menos certo, né, Berriel? Os integrantes. Sim. Só que a gente tem que mandar os convites ainda. Quem é mesmo? Só para me lembrar. É o Rodrigo, o Cadore, o Cruel e o... Esqueci o nome dele agora lá, o gringo lá que tu falou. O Luca Ardigó? Ardigó, isso. Tá, é isso aí. Tá? E tem a banca do Léo Ribas, tá? Que estamos organizando também a qualificação de mestrado dele. Então, para o fim do ano, que eu me lembro, tem essas 3 ao nível de pós-graduação. Que mais? Fechei uma colaboração com a Gabel, tá? Que é uma empresa italiana que colabora há anos com a Bárbara e Rovereto, lá com o Cheris de Rovereto,
eles têm, entre outras coisas, eu já comentei isso, mas só para vocês lembrarem, eles instrumentaram bastões colocando sensores de movimento, né, sensores inerciais, né, nos bastões, e esses sensores avaliam a qualidade da técnica, inclusive, dos bastões. Além de atividade física, movimento geral, avalia até a qualidade do padrão técnico. Então, a gente está falando com eles para fazer alguma coisa no Brasil também, comparar com outras populações, com Parkinson, né, com idosos. Eles têm um projeto grande com Venezia, onde estão dando bastões para idosos lá. E Venezia tem um problema de mobilidade, né? Por causa dos canais, as pessoas têm que subir muito escada e descer, isso para o idoso é ruim. E a gente quer ver com Porto Alegre, que eu disse para eles que Porto Alegre tem os nossos canais que é de inundação aqui, que é pior, a mobilidade nossa certamente não vai ser muito melhor que Venezia. Então a gente vai tentar comparar até com isso e estou tentando botar Poçadas junto, com os colegas lá com a NAP junto, e eles já me mandaram. E colocar a Amazônia também. Sim, né? Eu falei para eles até dessa rede, tá? Mas eu tinha esquecido de avisar, então estou aproveitando, tá ouvindo, que eu dei o nome de todos, tá? Inclusive falei que o Marcelo já estava até com os projetos de bastão também no Piauí, eu disse como se estivesse tudo funcionando, porque a gente sabe que não é assim, Porto Alegre mesmo agora não está funcionando, mas é um projeto que a gente tem muita experiência e em vários lugares nós estamos, no mínimo, estudando isso, né? Então, botei todo mundo, tá? Elren, Marcelão, nisso. Falei até da Gabriela em Santa Catarina. Disse que era a nossa rede Locomotion de caminhada nórdica, estava muito forte. E aí eles estão me enviando uma série de bastões, até com modelo, esses mais instrumentados. Quando chegar, a gente organiza para botar para funcionar mesmo. A gente fazer algum estudo com isso e mostrar a resposta para eles, né? Tá? Mas só para vocês saberem. E é isso, tá? Mais ou menos isso. Valeu, Val, pelo tempo aí. Léo, posso só dar um informe? Diga. Vocês estão me ouvindo, está bem barulho. É só para dar um informe do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Nós encaminhamos o resumo, né, para falar sobre relato de boas práticas, de projetos de extensão. E aí eu escrevi um resumo sobre o projeto de extensão de caminhada nórdica envolvendo idosos e Parkinson. Ele foi selecionado para oral e eles vão selecionar para ter uma premiação, né? Não sei se a gente vai concorrer, mas já fiquei feliz de selecionar para o oral. Então, dia 18, depois eu passo o horário lá para quem está inscrito participar ali da rodada oral, da apresentação do projeto. Legal, 10, Elren, parabéns. Então, tá, vamos lá. Tá bom. Reforço também, antes do Biel começar, a questão que a gente falou semana passada das perguntas para os bolsistas e para todos os participantes. É o projeto de doutorado do Biel, então qualquer pergunta que venha para acrescentar, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, Biel, tudo contigo, fica à vontade. Okay. Tá bom. Bom dia a todos, primeiramente, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Eu preciso que alguém libere para mim poder compartilhar. Aqui. Deixa eu... Então, tá, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Berriel, vou apresentar o meu projeto, né, minha defesa de doutorado, né? Meu orientador é o professor Leonardo Tartaruga e o título do meu trabalho é a relação entre a rigidez dos membros inferiores e as variáveis de desempenho de salto e fadiga em atletas de voleibol. Aqui. Bom, quando nós olhamos esse vídeo, né, nós podemos, que é uma partida de voleibol, logicamente, nós podemos perceber duas ações ali, né? Primeiramente, uma ação de ataque e uma outra ação de bloqueio, né? Estas ações são as ações mais importantes dentro de uma partida de voleibol de alto rendimento. A partir dessas ações, 80% dos pontos que uma equipe ela alcança e, consequentemente, consegue ter a vitória, parte dessa ação, ou de ataque ou de bloqueio, né? Então, a gente pode perceber a importância que esses gestos motores têm para a prática desse esporte.
né? E nós, analisando o movimento, podemos ver que são dois movimentos diferentes, mas, apesar deles serem diferentes, eles têm algumas características que são semelhantes. A primeira delas, que são os saltos verticais, né? Ou seja, existe um deslocamento do corpo no sentido vertical, né? E a outra característica é que eles são realizados em alta intensidade, ou seja, existe uma utilização muito grande de muita potência e muita alta velocidade para poder executar essa ação no mais alto grau de performance, né? E também em função da dinâmica do esporte, né? E por que esses gestos são tão importantes, né? Se nós analisarmos o voleibol enquanto esporte, nós vamos perceber que ele é um esporte que é praticado numa quadra de 18 metros quadrados, né? Dividido no meio por uma rede que a altura dela no masculino é de 2,43 metros e no feminino é 2,24, em que o principal objetivo é fazer com que a bola passe por cima da rede e caia do lado da equipe adversária, né? Então, todo o confronto esportivo no voleibol se dá ao redor da rede, né? Sejam elas em situações de ataque, onde a equipe que está atacando, o atleta que vai atacar, ele tem que tentar alcançar o mais alto possível o salto vertical para copiar a bola para cair do lado da equipe adversária, como a equipe que está se defendendo também. O atleta que vai defender tem que procurar fazer o salto vertical mais alto para tentar bloquear essa bola que está vindo da equipe adversária, né? Então, nesse sentido, é importante a gente dizer que o salto vertical, de uma maneira geral, a média por atleta é em torno de 117 saltos, né? Ou seja, um atleta, durante uma partida de voleibol, ele realiza em torno de 117 saltos. O atleta que mais realiza salto no decorrer de uma partida é o atleta do meio de rede, né? E o porquê que isso acontece? Porque muitas vezes, além de saltar para bloquear e para atacar, como todos os jogadores que passam pela rede fazem isso, ele ainda, muitas vezes, ele faz um salto simulado de ataque que tem que ser em alta intensidade para tentar ludibriar a equipe adversária. Então, ele acaba tendo um volume de salto muito maior. E a ação de salto que mais acontece durante uma partida é o salto de bloqueio, né? Isso acontece porque muitas vezes tu tem um atacante e tu precisa da equipe adversária de 2, ou dependendo da situação, até 3 atletas bloqueando. Bom, dito isso, né, dito da importância do salto vertical no voleibol, né, a gente tem que levar em consideração algumas características, algumas variáveis que vão influenciar o salto, né, vertical. E a literatura, ela tem nos dito que a força, a potência e a velocidade são os fatores que mais influenciam os atletas de realizarem o salto vertical, né? Então, nesse sentido, quando nós vamos pensar do ponto de vista de treinamento dessa ação, desse movimento para atletas de voleibol, é importante que a gente possa avaliar essas ações, né? Avaliar o salto do vertical, entender o comportamento também dele, né? A importância das variáveis que compõem essa ação do salto vertical e como é que é o comportamento de carga de salto vertical para esses atletas, né? Então, o entendimento dessas variáveis vão fazer com que a gente consiga fazer com que o atleta tenha um melhor desempenho durante as partidas, durante os campeonatos. E quando a gente fala de comportamento de salto vertical, tem uma coisa que se destaca muito, que é o mecanismo do ciclo alongamento e encurtamento, né? Esse é um conceito que já está bem estabelecido na literatura, mas o que é, né? O que é esse mecanismo? O mecanismo do ciclo alongamento e encurtamento, ele é um mecanismo que parte, né, do músculo numa situação de repouso, e antes da contração, né, mecânica, da ação contrátil ali, né, concêntrica para uma ação, para um movimento, o músculo faz um pré-estiramento, um pré-alongamento. E esse pré-alongamento, esse alongamento pré-contração, ele acaba tendo um acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia se soma à força contrátil, fazendo com que aquele músculo tenha um desempenho melhor, né? Por isso que o nome é ciclo alongamento e encurtamento, né? Tu parte de uma posição de repouso, tu faz um alongamento, esse alongamento ele te traz uma possibilidade maior de gerar força no momento do encurtamento.
Bom, e esse ciclo alongamento e encurtamento, ele acontece em função de algumas estruturas musculares que existem no corpo, né? E o primeiro deles é o elemento contrátil, né? No elemento contrátil são ali a miosina e a actina, os filamentos, né, contráteis que tem na musculatura, e os outros elementos são que Hill, né, que propôs essa teoria em 1938, chamou de elementos elásticos em séries, que são os elementos como os tendões, aquelas aponeuroses que acabam ali envolvendo a musculatura. Além disso, né, os próprios elementos contráteis ali na cabeça da miosina também tem um elemento elástico em paralelo, né, que é chamado de elemento elástico em paralelo. E essas estruturas, o conjunto dessas estruturas, quando faz aquele alongamento prévio, tem a capacidade de produzir e armazenar energia, né, que é chamada de energia potencial elástica. Ou seja, então, toda a estrutura muscular ela tem um componente que permite que o músculo consiga produzir e estocar essa energia elástica que no momento de uma contração concêntrica possa ser usada como somando-se à força da contração muscular para gerar um melhor desempenho. Dita essa questão da energia potencial elástica, é preciso entender o quanto, né, que a musculatura consegue armazenar, né? E a partir disso aí, Bosco, em 1982, ele propôs uma equação baseada em dois tipos de salto, né? O salto squat jump e o salto contra movimento jump, para estabelecer um coeficiente de potencial elástico, né? Então, nós temos que entender um pouco da diferença que existe entre os dois saltos. O salto squat jump, ele parte de uma posição agachada, né? Com quadril, joelho, em posição de 90 graus. A partir dessa posição, quem for realizar o teste vai ficar parado por 5 segundos, vai fazer uma ação concêntrica e saltar, e a partir disso aqui eu vou ter uma altura de salto. Enquanto o contra-movimento jump, não, ele parte de uma posição estendida, ele faz a flexão do quadril, joelho e cotovelo e tornozelo, e a partir disso ele salta. E nessa situação aqui é onde aparece o ciclo do alongamento e encurtamento. Então, nesse momento em que o sujeito que está realizando o teste ele faz esse agachamento, ele está se usando dessa possibilidade do ciclo de alongamento e encurtamento, pois ele está alongando a musculatura aqui, que envolve a articulação do quadril, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. E, a partir disso aí, ele armazena a energia elástica para usar no momento do salto. E aí a diferença de altura desses dois saltos vai indicar o que é esse potencial elástico, o valor desse potencial, coeficiente de potencial elástico, é quanto que aquela estrutura muscular está se utilizando dessa capacidade de armazenar energia e usar como fonte energética na hora de uma ação ou movimento. E esse coeficiente de potencial elástico, ele depende muito da rigidez da estrutura muscular, né, que está sofrendo aquela força externa no caso daquele alongamento. E para isso a gente precisa entender um pouco o conceito de rigidez, né, que é a capacidade muscular de resistir a uma mudança de comprimento, ou seja, o músculo ele tem um tamanho, ele vai sofrer uma força externa e vai ter uma mudança no comprimento dessa estrutura muscular, né? Essa capacidade de deformação e de mudança do comprimento é que vai gerar esse armazenamento de energia elástica, né? E essa energia elástica armazenada ali vai ter uma influência sobre várias influência em variáveis, né, de desempenho, como taxa de desenvolvimento de força, comprimento e frequência de passada em situações de corrida, né? Então, aqui nessa figura a gente pode ver uma situação de corrida ou de caminhada, né, de marcha, onde tem uma estrutura aqui que é considerada como uma mola. No momento que faz a força, essa mola está comprimida, e no momento que ele faz a força, no caso que é a condição concêntrica, a energia acumulada nessa compressão da mola, ela acaba ajudando na produção de força para a realização dessa ação. Bom, esse conceito de rigidez ele é baseado na lei de Hooke, né, que usa um conceito de uma mola que ela parte de um estado de repouso, e no momento em que vai se fazendo uma força
deformar uma força externa para deformar essa mola, ela gera uma força. E quanto mais eu deformo, mais eu armazeno força. No momento que eu solto essa força externa, a mola vai voltar para o estado original de repouso dela com muito mais velocidade, com muito mais força, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa, transfere, né, esse conceito para a força muscular ou para a ativação muscular, esse momento de força externa sobre a mola, ela acontece nesse momento de alongamento do músculo. E no momento em que eu vou fazer um encurtamento, que eu vou fazer a ação concêntrica, a energia armazenada nesse alongamento vai ser transferida e vai fazer com que eu tenha esse movimento realizado de forma mais eficiente, né? Então, o conceito básico é esse alongamento pré-contração, ele armazena energia, né? E essa energia armazenada vai melhorar a performance, diminuindo a utilização de energia metabólica e diminuindo também a fadiga para a realização do movimento. Esse é um conceito que é muito utilizado em saltos, né, e corridas, né? Então, é um conceito de cientistas esportivos que estudam os efeitos de treinamento ou das estruturas que estão envolvidas para saltar e correr, utilizam muito essa relação da rigidez vertical. Então, é importante ter o conhecimento dos efeitos dessa rigidez na ação, no movimento e no desempenho esportivo, né? E, em função disso, nesse sentido, o objetivo desse estudo foi analisar se existe uma associação entre o nível de rigidez vertical músculo-tendínea dos membros inferiores com o desempenho de salto vertical em atletas de voleibol. Para isso, foi estabelecido um objetivo geral, né, que era avaliar a relação entre a rigidez músculo-tendínea e o desempenho de saltos em atletas de voleibol, e com objetivos específicos, nós examinamos a correlação entre rigidez dos músculos dos membros inferiores e o desempenho de salto vertical sem e com contramovimento, né? Um outro objetivo específico foi examinar a correlação entre a rigidez dos membros inferiores e o desempenho de salto vertical durante um treinamento, né? Em um treinamento que seja numa condição similar ao jogo. E também o outro objetivo foi examinar a correlação entre a rigidez dos membros inferiores e a escala de esforço, né? Ver qual é o efeito da rigidez, né? Qual é a associação da rigidez com a fadiga após um treinamento similar a um jogo. Os sujeitos da amostra foram jogadores de voleibol convocados para a seleção brasileira sub-19. Todos eles têm, no mínimo, 2 anos de experiência em competições nacionais e internacionais e com uma carga de treinamento de, no mínimo, 4 horas de treinamento por dia. Como critério de exclusões, né? Atletas não participaram do estudo que estivessem vetados pelo departamento médico para realizar qualquer atividade proposta por esse estudo. Como variáveis dependentes, né, nós adotamos a altura do salto vertical, squat jump e contra-movimento jump, né? Coeficiente de potencial elástico, o estado de fadiga, altura máxima e percentual do esforço de saltos em treinos. Esse percentual de esforço de saltos em treinos é a relação da altura máxima do salto realizado durante um treino similar ao jogo, dividida pela altura média de todos os saltos realizados pelo atleta no mesmo treino. Como variável independente, nós adotamos a rigidez dos membros inferiores. Como variáveis de caracterização da amostra, massa corporal, estatura e percepção subjetiva de recuperação. E como variáveis de controle, a quantidade de saltos realizados no treino, né? O estudo foi proposto para que os atletas, nesse treino similar a um jogo, realizassem 100 saltos. A coleta de dados foi dividida em 2 fases, né? Na primeira fase, nós inicialmente pedimos para todos os atletas assinarem o termo constituído de livre esclarecido, né? Então, a partir disso aí, desse termo, os atletas tomaram conhecimento do estudo que ia ser feito, do que eles iam participar. Após isso aí, foi feita uma avaliação antropométrica de massa corporal e estatura. Após essa avaliação, foi dado início à avaliação do nível de rigidez. Então, nós começamos fazendo uma pergunta da percepção de recuperação para os atletas, né? Os atletas se apresentavam para avaliação
e era apresentada uma tabela, como mostrado aqui na figura, onde 0 é nenhuma recuperação e 10 é totalmente recuperado, conforme sugerido por Laurent e seus colaboradores, né? E a partir disso aí a gente tinha o estado de recuperação dos atletas. Depois disso foi feito a avaliação do valor de rigidez, né? Nós adotamos o protocolo sugerido por Daleu e colaboradores, onde o atleta realizava saltos contra movimentos por 10 segundos em um tapete de contato, né, a uma frequência de 2,5 Hz. E nesses 10 segundos nós pegávamos a média do tempo de contato e a média do tempo de voo, colocamos nessa equação e, a partir disso, daria um valor de nível de rigidez para cada atleta. Após isso, fizemos uma avaliação da altura de salto vertical proposto por Bosco, né, onde foi realizado salto squash jump e contra-movimento jump, como já falado anteriormente, e a partir do tempo de voo era colocado nessa forma e se tinha a altura do salto vertical. Após isso, o estudo foi para a fase 2, que era a análise do comportamento dos saltos durante o treinamento, e um treinamento similar a jogo, né? E para isso foi utilizado o equipamento VET, que é um acelerômetro que ele é acoplado a um cinto e fixado na cintura de cada atleta. E o atleta, durante o treino, esse acelerômetro passa por Bluetooth, por um tablet, todas as informações referentes à quantidade de saltos realizados na sessão, a altura do salto máximo, a média da altura de todos os saltos, e a partir disso, de posse dessas informações, nós guardamos os dados referentes à altura máxima e o percentual de esforço de salto, que, como dito anteriormente, é a relação entre a altura máxima pela altura média de todos os saltos. Após esse treino similar ao jogo, foi feita uma avaliação da percepção de esforço, né, onde foi apresentada a tabela e o atleta tinha que responder entre 0 e 10, onde 0 é nenhum esforço e 10 é esforço máximo. Essa é uma tabela proposta por Borg, né, e colaboradores em 1990. A análise estatística, para análise descritiva, nós usamos média de desvio padrão para todos os dados. Foi feito um teste de normalidade de Shapiro-Wilk para ver a normalidade dos dados e um teste de correlação para a associação entre as variáveis, né, rigidez e as variáveis de salto e de fadiga, com a seguinte classificação: de 0 a 0,3, pequena correlação; de 0,31 a 0,49, moderada correlação; de 0,50 a 0,69, grande correlação; de 0,70 a 0,89, muito grande correlação; e de 0,90 a 1, uma correlação perfeita. Para isso foi usado o programa SPSS, versão 22.0. Partindo para a apresentação dos dados, né, os dados descritivos de massa corporal dos 29 atletas apresentou um peso de 87,59 e uma estatura de 1,95 m. No que diz respeito à percepção subjetiva de recuperação, a média dos 29 atletas foi 9, um desvio padrão de 0,85 e um coeficiente de variação de 9,39. E aqui é importante ressaltar, né, que, devido à média, um baixo desvio padrão e um baixo coeficiente de variação, que os atletas se apresentaram para o teste no mesmo nível de recuperação, ou seja, não existia atletas mais recuperados ou menos recuperados, ou num estado de cansaço maior do que outros, né? A percepção de recuperação indica que todos os atletas tinham o mesmo nível de recuperação. Ainda falando de dados descritivos, né, a rigidez apresentou uma média de 0,43 newtons quilograma por metro, a altura do salto squash jump 39,9 centímetros, a altura do salto contra movimento jump 41,99, o coeficiente elástico, né, 5,22%, percepção subjetiva de esforço 6,51%, percentual de esforço máximo 80% e a altura máxima de salto 76,34 centímetros. Quando nós vamos para os dados, avaliar os dados de correlação, e aí nós correlacionamos a rigidez com a recuperação, a altura de salto squash jump, a altura de salto contra movimento jump, coeficiente elástico, percepção de esforço, percentual de esforço do salto e a altura máxima do salto, a nossa análise estatística observou que o coeficiente elástico, a percepção de esforço,
o percentual de esforço máximo e a altura máxima de salto tiveram uma associação com a rigidez. E, nesse sentido, analisando o resultado da associação entre rigidez e coeficiente elástico, que apareceu um R de 0,905 e, a partir da nossa classificação, uma associação perfeita com um P menor do que 0,01, e a rigidez, a associação da rigidez com a altura máxima de salto, que também apresentou um R de 0,84 e uma correlação quase perfeita com um P menor do que 0,01, e comparando esses resultados com o que nós encontramos na literatura em estudos que avaliaram, por exemplo, o salto contra movimento jump, sem contra movimento jump, e o drop jump, que é o salto que parte a partir de um caixote de uma determinada altura, esses autores também encontraram, né, que atletas que apresentaram um melhor coeficiente elástico, um melhor desempenho de salto, uma maior força de reação do solo e maior potência apresentaram maiores níveis de rigidez. Em um estudo de Orita, 2 estudos, na realidade, de Orita e colaboradores, com um protocolo um pouco diferente, que fizeram uma avaliação do salto drop jump, propuseram um protocolo de fadiga e reavaliaram o salto drop jump, o que eles perceberam? Que, com o aumento da fadiga, houve uma diminuição da utilização da energia elástica e uma diminuição do coeficiente elástico, e isso acarretou também numa diminuição do desempenho. E quando comparamos os dados desses estudos com o nosso, que apresentaram resultados semelhantes, o conceito que está por trás desses resultados diz respeito que o nível de rigidez ele aumenta a capacidade de armazenamento de energia elástica. Essa energia elástica armazenada ela faz com que a produção de força na ação concêntrica seja mais eficaz e haja um melhor desempenho dessa ação, né? Esse uma teoria que já é proposta por Cavani em 1965, e Bosco e outros autores já vêm falando a respeito dela há bastante tempo. Quando nós olhamos com mais detalhe a relação da rigidez com o coeficiente elástico, um estudo de Kubo e colaboradores de 1999, ele achou um resultado diferente do que foi encontrado no presente estudo. Em seu estudo, ele disse que menores índices de rigidez apresentaram os maiores coeficientes elásticos. E, apesar dessa diferença dos 2 estudos, é importante salientar que os 2 estudos, né, tanto o presente como esse de Kubo, corroboram a ideia de que existe, né, um armazenamento de energia elástica no salto contra movimento em função daquele pré-alongamento antes do salto, né? Então, essa é uma ideia importante, que realmente a musculatura ela tem capacidade de armazenar energia elástica, e essa energia elástica ela pode ser usada no movimento posteriormente. Quando nós analisamos assim, mais detalhadamente essa relação da altura máxima do salto com a rigidez, alguns outros estudos se propuseram analisar também desempenho de salto em atletas, né, com a rigidez. Então, Arapatos, em 2001, com atletas de decathlon, e Kettenhofen e Watford com atletas de futebol, eles perceberam que tiveram resultados semelhantes, né? E eles perceberam que a força de reação do solo e saltos contra movimento e drop jump foram maiores em atletas que tinham maior nível de rigidez. E eles atribuem isso à energia elástica armazenada e também a questão de que uma maior rigidez músculo-tendínea vai fazer com que o músculo trabalhe numa faixa ótima na relação de força e velocidade. Então, eles atribuem esses 2 conceitos, essas 2 teorias, o fato de por que atletas com maior rigidez acabaram tendo um desempenho melhor em salto e na força de reação do solo. Outros estudos, né, que não foram com atletas, mas que também buscaram uma relação entre a rigidez e desempenho de saltos, mostraram que quem conseguiu realizar um salto contra movimento maior teve um maior nível de rigidez. Isso é diferente do nosso estudo, que o nosso estudo ele não encontrou, né, uma associação entre o salto CMJ e a rigidez. Porém, Berriel e colaboradores em 2000, com atletas de voleibol que se propuseram avaliar
fazendo uma associação entre os saltos do protocolo de bolso, squash jump, contra-movimento e saltos específicos da prática esportiva, os saltos de bloqueio e salto de ataque, eles encontraram uma correlação muito forte entre o contra-movimento jump e o salto de ataque. E o porquê que, né, se nós olharmos o nosso estudo, a altura máxima do salto, né, ele foi encontrado com o nível de rigidez, ele foi encontrado no salto de ataque. E por que no salto de ataque? Né? Existe, durante uma partida, o atleta faz saltos de bloqueio e saltos de ataque. Mas por que o salto de ataque é maior? Porque a biomecânica do salto ela é um pouco diferente. Né? O salto de ataque ele é antecedido por uma passada, uma breve corrida de 2 ou 3 passos, e essa corrida ela faz com que haja uma transferência, aumenta a força que é exercida sobre a musculatura no momento do alongamento do ciclo, alongamento e curtamento, e isso se transfere para a realização do salto para poder atacar a bola. Enquanto que o salto de bloqueio, não, ele não tem essa corrida, ele parte de uma posição parada, e muitas das vezes numa posição muito semelhante ao squat jump, onde ele já está semi-flexionado, esperando o momento para saltar o mais rápido possível para tentar interceptar a bola, né? Então, essa altura máxima alcançada durante o treinamento e que teve uma correlação com rigidez foi em saltos de ataque. E nesse sentido, né, o salto de ataque, né, se nós olharmos ali os membros inferiores, todo o movimento que precede o salto, ele tem uma característica bem forte da utilização do ciclo alongamento e curtamento, né? E tem um movimento rápido de extensão, né? Extensão do quadril, flexão do joelho e do tornozelo antes do salto, e a partir disso aí existe um armazenamento da energia elástica e ela se transfere para realizar os saltos de ataque. E, portanto, essa diferença que o nosso estudo achou de uma correlação desse salto de ataque, dessa altura, né, máxima de salto, que é o salto de ataque, com a rigidez e não o CMJ, provavelmente pode ser em função que esse salto de jogo, né, é um salto muito mais sensível à modalidade que um salto contra movimento, que apesar de ter todos os componentes biomecânicos, né, do salto que o atleta realiza para jogar voleibol, ele não é tão semelhante ao que é o salto de jogo. Uma outra correlação que foi encontrada no nosso estudo é o percentual de esforço do salto, né, com a rigidez. Sempre lembrando que esse percentual do esforço do salto é a relação entre a altura máxima do salto e a altura média de todos os saltos realizados, e nós encontramos uma relação negativa, né, ou seja, atletas que tiveram maior rigidez apresentaram menor percentual de esforço e um P de 0,02, né? Essa associação foi moderada. E no nosso entendimento, em função se nós olharmos os valores desse percentual de esforço, onde teve uma média dos 29 atletas de 80% e um desvio padrão de 0,88 e um ICC de baixa variação também, 79,66 inferior e 80,33 superior, devido a essa baixa variação e esse grupo de atletas de serem de alta performance, apesar de não serem atletas profissionais, mas são atletas que compõem a seleção brasileira de voleibol, que é uma seleção que está entre as principais do mundo, então são atletas de elite dentro da sua categoria, né? Que essa variação não tem muita relação com o desempenho esportivo, mas sim com situações de jogo que fizeram com que o atleta tivesse esse resultado naquele momento. Um outro resultado importante encontrado nesse estudo foi a associação entre percepção de esforço e rigidez, né? Uma associação negativa também, com R de menos 0,906, que dentro da nossa foi adotado como perfeito, e um P menor do que 0,01. E a justificativa para esse resultado está no fato de que uma maior rigidez aumenta a capacidade de armazenamento de energia elástica, e isso diminui a atividade ativa de contração muscular, fazendo que tenha um movimento mais eficiente com menor gasto energético. Isso também já é um assunto que é bastante discutido e bastante relatado
na literatura ao longo dos anos. Começou com Cavanha em 1968 e o professor Tartaruga já tem artigos em 2021 também que citam esse mecanismo. Para fechar, então, como conclusão, maiores valores de rigidez em atletas de voleibol aumentam o coeficiente elástico. Uma outra conclusão é que atletas com melhor desempenho de salto vertical em situação de jogo apresentam maiores valores de rigidez, e atletas de voleibol com maiores valores de rigidez têm menor percepção de fadiga. Obrigado. Excelente. 31 minutos e 20 segundos. Bem, se tu tinha uma ideia de tempo, esse foi o tempo, só para registro. Eu tinha feito ontem, tinha dado 35 minutos, mas é que na realidade eu tirei umas enrolações que eu estava falando. Muito bem. Prof, quer fazer algum comentário no início? Quero. Então tá, fica à vontade. Tá, obrigado, Val. Olha só, parabéns, Berriel. Tá bem boa a apresentação. Tem coisas para ajustar ainda na fala, eu vi que está em construção, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Sobre o tempo, inclusive, eu espero que tu consiga manter mesmo nisso, tá? Não passar dos 30 mesmo, tá? Se puder, não passar de 35, tá ótimo. E se ficar um pouquinho mais baixo, não tem problema, tá? Tenta sintetizar mesmo, assim. Eu vi que tem algumas coisas que às vezes tu entra num ponto que dá para reduzir um pouco, treinando um pouco mais, já te preparar para dar uma mensagem um pouco mais simples. Num dos resultados ali da correlação, entre os saltos ali, dá para simplificar, porque eu sei que tem coisas nossas que tu conseguiu incluir, mas eu vi que até estavam em cima de sugestões que a gente tinha dado, então tá tudo muito cru ainda. Dá para sintetizar aquilo ali e ficar um pouquinho mais rápido. Uma coisa que eu acho que é importante, gente, só para lembrar, assim, o Berriel é um cara que fez o mestrado com a gente e agora está finalizando o doutorado, ou seja, ele está nesse processo de formação, assim, de pesquisa em alto nível, que desde o início a gente colocou que é um pouco o caso do Léo Ribas e de outros colegas que vêm da prática já com uma carreira, né? E é um desafio. O Berriel passa boa parte do tempo dele do trabalho na frente de atleta dando treino, assim, que eu digo, sujando os tênis, né? E não como eu, por exemplo, que estou no laboratório lá há anos e tal. Então, ele tem esse desafio que, Berriel, eu queria te parabenizar. Eu te fiz essa introdução para mostrar, assim, a tua evolução sobre esse desafio, porque é uma evolução, de certo modo, né? Eu sei que daqui a pouco até te atrapalha para conversar com o atleta, porque a gente sabe que a linguagem que a gente tem que ter com o atleta é bem diferente daquela que a gente escreve. E tu está vivendo esse desafio que o pessoal não sabe. Só quem está na lida, ou já fez esses enfrentamentos, é que sabe. E tu está enfrentando bem, tu melhorou muito a tua linguagem, tu conseguiu fazer bem, assim, que é o que precisa para a hora da defesa e para conversar com os revisores, com a comunidade científica, né? Espero eu que sem perder a alma para o mundo prático lá, né? Mas isso eu não posso garantir. Mas pelo menos nessa parte está muito boa, cara. Acho que e é um casamento muito legal de dados, assim, de produção que essa linha está fazendo em função desse trabalho. Tá? Eu acho até que a gente deveria mostrar, Berriel, em alguma parte, na parte final, a gente faz isso na tese, geralmente, botar assim, que produção que aconteceu paralelamente ao longo da tese. Vamos ver se cabe um slide que tu registre isso. Além da produção ligada à tese, que até não tem, né, porque esse trabalho está bem focado num modo mais tradicional, eu acho que mostrar que teve uma produção paralela ali e que tem muito a ver com o tema até, né? Que o voleibol que está saindo, que é muito bom, tá? Isso eu queria falar para o resto do pessoal também como introdução, para o pessoal entender da importância do Berriel em adquirir muitos dados. Tem várias, não é só uma, tem mais de uma tese, tem vários mestrados que estão acontecendo em função disso. E trabalhos de TCC e tal. Bom, deixa eu ver agora, assim, Berriel, a coisa foi boa, mas mesmo assim ainda vou fazer ajustes, vai estar gravada essa aula, então depois tu pode ter o acesso, tá? No link a gente passa ali do YouTube, tá? Não perde tempo agora em anotar, mas ainda acho que tem que ajustar detalhes, tá? Tudo aquilo que eu disse é verdade, mas ainda tem sempre coisinhas para melhorar. Por exemplo, uma dica que eu dou é assim, ó, a gente tem enfrentado esse problema da nomenclatura, do CAI. O CAI, inicialmente, ele vem como algo, como um fenômeno apenas muscular. Se a gente pegar os artigos do Cavanha, depois a visão do Come mesmo, dos caras mais antigos,
era uma denominação que era um fenômeno muscular. O problema é que, ao longo dos anos, o pessoal começou a avaliar, hoje, claro, está muito na moda a função do tendão, mas, claro, no mundo real do treinamento, a gente vê que aquilo que a gente avalia do CAI, tá, fazendo um resumo, é um CAI, na verdade, músculo tendíneo, ou músculo tendão. Então, eu te sugiro treinar até a fala e coisa, para quando falar do CAI de modo mais geral, que vai ter a ver até com os produtos que tu faz, por exemplo, uma altura de salto, que a gente não sabe que é só de um funcionamento melhor de um CAI que é só da via muscular ou só tendão. A gente sabe que o tendão participa mais, mas não é sempre, depende, é super confuso, né? Mas então, para se defender disso, chamar de um CAI músculo-tendão ou músculo-tendíneo e manter essa linguagem. Isso não quer dizer que depois tu possa explicar, como tu fez um pouquinho historicamente ali e tal, os fenômenos. Acho que tem que ajustar um pouquinho quando tu fala do modelo de Rio, tu troca um pouquinho, mas acho que é só treinar a fala. Acho que está na tua cabeça, mas na hora ali tu trocou uma coisinha, mas é detalhe, depois tá, tu vai ajustar isso, acho que vai melhorar. Mas quando tu mostra o modelo da mola ali, para explicar o sistema massa-mola como uma forma de interpretar o CAI, ali tem uma coisa, é um detalhe que eu sei que tu está treinando, tá? Mas é só para a gente ir ajustando. Tu fala, por exemplo, assim, que quando a mola volta, ela volta com uma força maior. Quando a gente está idealizando o modelo massa-mola, na verdade, a mola ideal ela vai produzir a força na segunda fase igual àquela que está ligada ao que se armazenou. Tá? O que tu pode dizer, talvez, se encaixar no raciocínio ali, é dizer que quando tem uma ação muscular envolvida, ou seja, tu foge do modelo ideal e coloca no mundo real, claro, a quebra de ATP, a parte da força ativa vai estar somada àquela força armazenada, elástica. Aí sim tu pode dizer uma força aumentada em relação à primeira fase, mas não quando tu está trazendo só mais um modelo ideal para entender, assim, tu estava mostrando que estava alongando, né? Tava ali a mola e tal, aí tu diz, aí a força aumenta. Aí tem que cuidar, porque na mola ideal, não. Na mola ideal, essa força vai ser semelhante à fase anterior. Mas é detalhezinho. Outra coisa dos resultados que eu acho que é legal também, tem algumas partes, tu fez uma... Isso é um problema, assim. Tu fez apresentou os resultados, acho que tinha algum detalhezinho para mostrar, mas ficou bom. Só que na hora da discussão, tu teve que mostrar de novo os resultados, porque tu fez muito no estilo que a gente chama fofoca. Olha, a correlação aqui deu assim, e então o que a gente pode interpretar disso? E trazendo a literatura, tu fez a discussão desse jeito. Quando a gente faz desse jeito, a gente sempre fica preso nesse jogo de certo modo, repetir um pouquinho os resultados, embora dava para entender melhor mesmo ali na discussão, tu mostrava o sentido da correlação real, tá? Mas tu fica preso nisso, e aí isso é um problema depois para escrever o artigo. Uma sugestão que eu te dou é tentar diminuir essa explicação para todas as correlações. Por exemplo, tem aquela do percentual lá, do esforço, aquela variável que ela já não tem tanto elemento. Tu mesmo depois vai dizer que até não tem muita relação e tal. E talvez dá para subtrair isso, porque tu já mostra que a correlação deu lá nos resultados. Então, tira um pouquinho disso e dá um espaço para fazer uma discussão mais integrativa. Não tanto focado no, isso aqui deu correlação, o que significa? Aquilo lá deu... Não. Mostrar assim, quais são as mensagens principais gerais. Tá? Talvez dê espaço para isso. Sim, desfazer, Tarta. Tipo, por exemplo, que nem deu ali do coeficiente elástico, na altura do salto máximo, que aquilo ali é em função do componente elástico, né, do armazenamento de energia elástica, e que isso faz com que o movimento seja mais efetivo e que também trouxe uma associação da percepção de esforço com a rigidez que diminui o índice de fadiga. Entendi. Resumindo, é um pouquinho aquele modelo que a gente fez, tu explicar aquilo, que tu viu que se tu for sintético, pode gastar 30 segundos, trazendo isso tudo junto. Tu traz, só que é muito focado na variável que deu a correlação, aí tu fica preso àquela discussão que é pesada, né? O tal estudo não mostrou, esse nosso mostrou. Dá para tentar fazer isso no final, mas claro que tu tem que tirar um pouquinho de algumas explicações que ali ficaram um pouquinho longas, especialmente quando tu explicou aquela coisa dos saltos, com os nossos resultados, aqueles do salto, do vôlei, do ataque e tal, dá para resumir aquilo, né? Mas, assim, uma dica que eu te dou. E a outra, primeiro é essa, que é tornar a discussão mais integrativa desse jeito, que é uma dessas é explicar esse modelo, trazer o modelo e dizer, estressamos isso, isso e aquilo. E, especialmente, acho que um desafio para interpretar que tem um pouco de especulação é quando tu fala, o Cavani até o Tartaruga viram isso lá em 2021, né? É dizer que o teu estudo tem uma coisa muito diferente,
que é o fator de ser um exercício altamente intermitente. Não é pouco intermitente, ele é muito intermitente. Então, é diferente desses modelos que acharam essas relações da economia metabólica, porque num primeiro momento eu esperaria também, não seria para mim tão óbvio que daria uma economia metabólica tendo um modelo elástico tão bom no vôlei. Eu espero sempre que é algo mais ligado a tudo que é mais anaeróbico, que tu gere mais potência também. É aquela história que eu falo do Usain Bolt, quando o pessoal diz, o cara tem que ser econômico. Ao contrário, o Usain Bolt certamente gera mais potência do que os outros. E isso é bom para o desempenho nesse caso. Agora, no teu caso, mostrou mesmo que quando os caras fazem uma série de saltos, a percepção, de modo geral, do exercício é menor mesmo, quando eles têm maior rigidez, que pode ter uma relação com o modelo elástico. Mas isso é um troço que eu acho que é uma das coisas mais ricas mecanísticas do teu estudo. Se a gente conseguir fazer com que revisor e editor aceite isso, é uma coisa que é num nível aí não é só o Sport Science, só o alto rendimento, é uma mensagem que mostra uma coisa onde, nesses tipos de exercício, não era tão óbvio. Não era tão óbvio porque, como eu falei antes, a história do Usain Bolt, a gente espera que os caras gastem mais energia, tanto até metabólico mesmo, né? Mas no teu caso ali mostrou que não, tem um sinal interno que é da percepção, a carga interna, que é ligada à percepção de esforço, que a gente sabe que não é só metabólico, mas que nos chama atenção. Os caras percebem menos o esforço quando eles têm maior rigidez, quando o modelo elástico está funcionando melhor. E isso a longo prazo é interessante, porque a gente sabe que os caras têm que saltar muito ao longo do jogo e tal. Eu acho que essa é uma coisa interessante. E a outra que eu ia te dizer, botar um slide para finalizar, é aplicações, né? Se tiver o Flávio na banca, tu tem que dizer só aplicações, senão bota aplicações práticas. Pode ser uma redundância, essas histórias, tá? Mas eu acho que ali falta, talvez, a gente botar uma coisinha alinhada para o treinador, né? Os amigos do BRL lá, o que eles podem tirar do teu estudo, assim, com essa questão da rigidez aí. E tu acho que já fala isso implícito, mas deixar explícito num slidezinho, tá? Sim. Mas lembra, eu não quero que tu passe dos 30 minutos lá, lembra? Depois tem que fazer. O orientador só Tata, essa coisa que tu falou antes, da questão da alta intermitência, tu disse que, pelo que eu entendi, que tu fala com a relação que essa questão da PSE não foi num teste de squash contra movimento, mas sim numa ação específica da modalidade esportiva. É nesse sentido que tu fala, né? É nesse sentido que tu diz que ele tem a alta intermitência, que de uma maneira geral não se observa porque é feito com testes squash contra movimento. É nesse sentido que tu fala? Não ficou muito claro para mim. É uma mensagem mais geral. É que assim, quando tu fala do Cavanha e tartaruga ali, e aí que eu acho que é o rico do teu estudo, assim, em exercícios contínuos, aeróbicos de longa duração, está estabelecido que o mecanismo elástico afeta a economia. Inclusive, é uma questão evolutiva. Aí é aquele Cavanha, Taylor, Hagelin, né? É no caso da corrida e no caso da intermitência. Está estabelecido, até com coisas atuais, como tu falou do Pereira Tartaruga 2021. Ok. Agora, em exercícios intermitentes, essa relação aparece ali. Claro que menos forte, porque a gente não mediu economia metabólica direto. A gente mediu, foi percepção de esforço, que é uma medida de carga interna, vamos chamar assim, que não é só biológica, é psicossocial também, mas ela é uma coisa interessante ali. E os caras, aí o que eu falo assim, que ao longo da sessão, que foi isso que a gente avaliou depois, lá no final, é o somatório de tudo aquilo, os caras com melhor modelo elástico percebem menos esforço. E isso aí tem uma coisa muito interessante, que não é óbvia. Não é óbvio, porque é aquela história do Usain Bolt. Eu esperaria que os caras que têm mais rigidez e que talvez tenham mais potência por outro motivo, que não seria tão claro que os caras vão sentir menos porque saltam mais. Ao contrário, os caras que saltam mais poderiam até sentir mais, talvez. Não é tão óbvio ali uma economia, porque é muito anaeróbico, né? E só que o teu estudo mostra que não, que alinhou com o que o Cavanha fala, só que num exercício muito diferente. O que eu digo é só para suavizar, claro, não é o mesmo peso. A gente tem que escrever que tem algo ali que é inovador. Sim, tu quer colocar no sentido de que, apesar de ser porque os do Cavanha e os teus e do Marcelão lá são com corrida, né? Então, apesar de ter um modelo, um padrão de movimento diferente, que um é contínuo, que é no caso das corridas, e esse é de intermitente, o resultado foi semelhante na economia metabólica. Foi semelhante, exatamente, porque tu tem uma medida de carga interna, né, que mostrou que os caras sentem menos esforço exatamente naqueles que têm melhor modelo elástico. Então, parece que tem algo ali realmente
que é interessante para o treinador, que até agora não era claro para mim isso em algum lugar, né? Tá, então eu vou botar isso no papel ali. E aí a gente vai vendo como suavizar isso também, o tom dessa mensagem, mas eu acho que tem que ser dada. E aí eu finalizo aqui a minha parte, que eu falei demais, né? Empolguei. Mas foi muito legal. Parabéns, velho. Deixar por Obrigado. Ótimo, excelente. A Elren tinha levantado a mão, mas aí depois baixou. Não sei se ela quer fazer alguma pergunta, mas se algum outro colega, pode ficar à vontade. Eu acho que, na verdade, a Elren caiu, né? Não estou vendo o quadradinho dela. Ela caiu, não tá. É. Mas aqui. O prof cessou todas as perguntas. Eu tenho uma pergunta aí, Guilherme. Primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigado. Depois eu queria saber como que tu mediu o nível de rigidez dos atletas. O nível de rigidez dos atletas eu medi, eu peguei um tapete de contato, né? Eles faziam por 10 segundos saltos contra movimento no tapete de contato, a uma frequência de 2,5 Hz. Eu botei um metrônomo, né? Era 140 e poucos batimentos por... Agora não me lembro por minuto, eu não me lembro direito. Então, eles tinham que ficar saltando no tapete por 10 segundos no ritmo do metrônomo. A partir disso aí, eu pegava o tempo de voo e o tempo de contato, fazia a média dos saltos dos 10 segundos e colocava naquela equação que tinha lá, que foi proposta por Daleu, né, em 2004, para avaliar a rigidez. E a partir daquilo ali, me dava o valor de rigidez. Né? Perfeito, obrigada. Ótimo. Edson, fique à vontade. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos escutando? Está longe, mas a gente está escutando. É o Edgar que está falando? Isso. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigado. Só uma dúvida que eu fiquei em relação à apresentação do resultado da PSE, no caso que é uma variável escalar, né? Aí foi apresentado a média, aí não seria mediana. Essa é a minha dúvida, no caso, qual é a justificativa de apresentar a média, no caso? Olha, cara, a gente, na realidade, né, a gente não usa muito a mediana, né? A gente acabou usando a média até porque é o que a gente encontra mais na literatura para poder discutir e poder analisar os dados que a gente tem, né? Foi muito mais em função disso. Mas, na realidade, a gente tem os dados da mediana também, porque a gente fez quando fez a análise descritiva. Né? Deixa eu complementar, que eu já lembrei de outra coisa. Uma coisa que eu lembrei é da gente fazer os intervalos de confiança na correlação. Tá? Eu acho que isso já é uma coisa básica do grupo, eu acho que dá para adicionar. Tá? Eu lembro agora que a Ananda pediu ajuda e disse que já resolveu com o Edson. Aí, Edson, se puder ajudar nisso, né? Ver ali a maneira de passar aquelas curvas. E a outra coisa, para responder isso, eu acho que tu fez a normalidade, né, dos dados. Né? E a percepção foi normal? Eu vou ter que ver. Agora não me lembro de cabeça, mas tiver alguns que não foram. Isso é uma boa razão. Se não foi, aí é mais razão ainda para o Edgar, porque tem revisor que nem quer saber de normalidade. Só por causa do tipo de dado, ele já manda botar em mediana, então a gente vai estar correndo esse risco mesmo. Né? Acho que não precisa mudar agora, por enquanto, mas se tu tiver a normalidade feita, dá para responder já nesse sentido, dizendo, olha... É que eu acho que os dados que não deram... normal, não teve associação. Eu vou ter que ver quais que foram. Tá, não, até porque, real, assim, ó, aqui é para explicar como expressar a média e desvio padrão, tá? Então, não é tanto, não tanto pela correlação, que aí tu usa um teste, mas aqui, assim, ó, se não deu, a gente sabe que se não deu a normalidade, já não seria bom, né? Nem assim, já para qualquer variável, usar média e desvio padrão. Já seria melhor usar uma mediana ou interquartis, coisas assim. Tá? A gente às vezes não faz isso mesmo, muito artigo bom aí não bota assim, mas eu acho que se não der a normalidade, aí eu acho que daria para mudar mesmo, cara.
Já botar a mediana mesmo para diminuir porque não muda nada na correlação depois. Só vai ter, claro, deveria ter usado uma correlação não, né, para dados não normais. Uhum. Aí eu já me meti. Fecha aqui. Eu tenho uma pergunta. Não sei se tem alguém na fila. Sim, o Edson estava na fila. E aí depois eu Vai, Edson, na perguntinha. Na perguntinha, sempre no talento, né? Não, olha só. Parabéns, Berriel, pela apresentação. Muito, muito interessante o projeto. Obrigado. Bem voltado para a prática e, enfim, com as variáveis do grupo. Muito, muito legal. Eu anotei aqui 4 considerações, vou falar bem rápido. A primeira é... por que vocês escolheram essa classificação de correlação que, por exemplo, 0,90 é quase perfeita? Ou... É que, na realidade, ali está errado, mas ela não é quase perfeita, ela é muito grande. Muito grande. Sim. Tá, eu acabei escrevendo errado ali, porque, mas eu tenho que mudar aquilo ali. Eu vi agora de manhã. Ela é muito grande, na realidade. Só revisa essa parte, porque eu acho que 0,9 é grande e o perfeita é quando dá 1, né? Quando dá exatamente ali, bate 1. Eu vou ter que ver de qual que eu peguei, mas aí depois eu vejo. Mas é aquela ali mesmo. De 0,9 a 1 era como perfeita. Tranquilo. A pergunta 2 aqui que eu anotei é que se tinha como, de algum jeito, calcular a rigidez durante a partida simulada. Não. Não tem. Não Quer tinha dizer, como na pegar o tempo de realidade, contato. na realidade não tem, porque eu precisaria do tapete. Na realidade não tem um protocolo para isso, né? A forma que tem para isso, né, Edson, é uma coisa que a gente está tentando lá em Saquarema, é montar um laboratório com plataforma de força, com o Tato está sabendo disso aí, e a gente vai montar numa sala que a gente vai poder botar como uma quadra de vôlei. Então a gente vai poder fazer os caras fazerem salto de vôlei, e aí ter dados de cinemetria, cinemática e força de reação do solo, e aí a partir desses dados tu fazer a análise de rigidez. Mas, assim, com os caras fazendo em situação de jogo, não tem como ainda, não tem um protocolo, né? O mais próximo que eu consegui, sem precisar usar ou uma plataforma de força, ou Vicon, ou um ultrassom, é aquele protocolo que eu usei ali dos 10 segundos no tapete de contato. Então, a nossa ideia para um futuro, né? A gente está tentando montar um laboratório lá, é poder fazer isso. Então, eu tenho a plataforma de força, vou ter o Vicon, faço o cara fazer uns saltos de bloqueio de ataque nas plataformas de força e consigo, mas com os métodos que tem hoje, pelo menos eu desconheço. Daria para fazer o do Mohan, né, Edson, mas é para corrida, né? Ele assume que a curva ela é aquele meio senoide, tem algumas coisas que fogem do salto ali, né? Até onde eu sei também, né? Até ali, se tiver outra, a gente não desconhece. Tá, não, tranquilo. É que teria que ter o tempo de contato de todos os saltos durante o jogo, né? Assim, acho que, não sei se pelo modelo do Mohan não daria, porque o modelo do Mohan tu pega só o tempo de contato, tempo de voo e tu estima, né? Mas esse a gente viu que não tem como, porque as presunções que se faz, né? Os assumptions, eles fogem da situação dos saltos normais, né? Se tem gente usando, eu acho que deveria ser criticado, porque né, tem isso também, né? Vai saber. Eu pensei nisso, tá, Edson? Na realidade, eu pensei isso. E na realidade, a ideia que a gente está propondo de criar esse laboratório lá em Saquarema é pensando nisso também. Mas, assim, porque na realidade, né, cara, tu pensa que numa situação de jogo, mesmo que eu filme numa câmera e coloque, é muito difícil, porque é um monte de cara numa mesma situação, tu vai criar uma confusão de imagem ali para poder ver o que é o que, quem que é de quem, entendeu? Então é um pouco mais complicado de fazer, né? Mas eu pensei nisso. Boa. A outra questão que eu coloquei aqui é que não seria interessante colocar mais os dados ali nos resultados apresentar os dados descritivos do jogo simulado, por exemplo, assim, como que foi a média dos saltos por posição, a percepção por posição, como é que foi o que aconteceu nesse jogo simulado, sabe?
o tempo gasto, essas coisas assim mais descritiva. É que assim, né, Edson, eu posso colocar, o objetivo do estudo, na realidade, não era dividir por posição, né? O que a gente fez, que na realidade nem era uma coisa que eu queria fazer, né? Eu queria deixar muito mais como um simulado de jogo, né? Mas na minha qualificação, o Cadore e o Cru pediram para que eu controlasse o número de saltos, então foi controlado, cada atleta fez 100 saltos, né? Mas dá para colocar, esses são dados que eu tenho, entendeu? Eu acho que não vai fazer tanta diferença e tanta relevância na mensagem do estudo, mas eu tenho, né? Eu tenho dividido por posição, PSE por posição, quantidade de saltos por posição, altura, esses dados todos eu tenho. Mais temos que conversar, né, Tato? É mais pela aquela questão que você falou no início da introdução, que os centrais ali, eles realizavam mais saltos, enfim. Eu não sei se, de repente, com relação à percepção ali, eles teriam uma menor percepção e maior rigidez, alguma coisa assim. Não sei. Cara, o que a gente vê na realidade, né, Edson, que não, entendeu? Tá? Na realidade, apesar do central saltar mais, ele salta 20% a mais que todos os outros atletas, tá? A percepção de esforço dele não é diferente, não. Dentro de uma sessão de treinamento num jogo. A minha explicação e meu entendimento disso é que, como ele está muito acostumado àquilo ali, aquela ali é a carga de treino dele, ele acaba criando uma adaptação em relação àquilo. Por exemplo, se tu colocar um ponteiro ou um oposto a saltar a mesma quantidade que um central, o PSE dele vai dar diferença, entendeu? Mas pro central não, porque a rotina de treino dele é aquilo ali, entendeu? Então, existe uma adaptação. E como e numa situação de jogo normal, um central ele acaba saltando mais que um ponteiro ou um oposto, né? E nesse caso não teve, todos saltaram 100, então não tem essa diferenciação, né? Isso, na realidade, tu padroniza com a mesma carga externa, né? Não, era isso, foram essas coisas que eu anotei aqui, depois eu posso te passar outras que eu... Tá bom, obrigado, mensagem Edson. Ali. Valeu, parabéns aí. Obrigada, Edson. André, por favor, pode fazer as perguntas. Tá, obrigado, Val. Bom, primeiro, parabéns, Real, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Obrigado. Muito legal mesmo, trabalho assim com atleta de elite, atleta de ponta. A minha dúvida, sim, não sei se vai fazer sentido, mas ali na hora da discussão, tu trouxe alguma relação da literatura, assim, relacionando a rigidez, as vantagens, né, de ter uma maior rigidez de membro inferior, que isso colocaria o atleta, o participante, numa melhor zona da relação de força-velocidade, de produção da força-velocidade. Daí eu fiquei pensando, será que não teria como, a partir dos teus dados de tempo de contato, fazer alguma estimativa dessa zona de velocidade que os atletas estavam? Não sei se isso faria sentido, poderia ser feito a partir dos dados de tempo de contato do salto, sabe? Na realidade, não sei, André. Teria que dar uma estudada, uma pensada, assim. Agora, de cabeça, não sei. Aquele estudo que eu falar da relação, na realidade, é um dos estudos que eu cito ali para discutir com os meus resultados, né? Que ele cita que, além daquela questão do armazenamento, da utilização da energia elástica, que é esse aumento da tensão da musculatura ali, de tu somar a energia elástica armazenada com a contração ativa, tu aumenta a tensão e essa tensão faz com que o músculo trabalhe numa faixa ótima nessa relação de velocidade, entendeu? Mas aquilo ali foi um estudo que eu acho que eles usaram ultrassom para medir. Eu teria que pensar, assim, agora de cabeça não sei te dizer, não. Claro. Não sei se faz sentido, também seria uma medida indireta da indireta, né? Claro. Seria faz sentido. Para tentar estimar se alguma ideia dessa relação força-velocidade, né? Para os teus Porque dados. A única coisa que eu teria que ver, né, cara, por exemplo, o tempo de contato, ele vai dar essa relação da questão
ali do excêntrico, né, do alongamento e do encurtamento para fazer contração. Tem que ver como é que eu foco. Aí eu teria que pensar, sinceramente, as duas fases ali, né? As duas fases, o que realmente vai no tempo ali, do que eu vou poder fazer nessa relação de tamanho, né? Sim. Não sei se tu pensa em alguma coisa assim, mas eu assim, de cabeça Berreal, agora... o que tu tinha nos saltos ali? Era um tapete só? Só o tapete de contato, só o tapete de contato. Tá, então nem tem como mesmo tentar estimar, porque eu estava pensando, talvez estimar como se fosse um modelo maçamola mesmo, para ver essas partes, para ver se estava mais próximo. Mas mesmo assim, esse caminho aí já não iria para esse lado que o André falou. O André falou da relação força-velocidade, tem um atalho que também é muito criticado, que é usar o modelo do Morin para salto mesmo, né? Do My Jump, uma ideia assim, pegar daquela ideia do My Jump em cima de tempo de salto, porque o My Jump pega isso só, né? Mas tem uma crítica aí, e eu acho que vai ser um pouco circular o raciocínio, André, porque a gente vai chegar em potência, ou algo parecido com essa potência, que a altura do salto já está dando, sabe? Os caras que saltam mais já tem essa correlação, entendeu? Então, eu não sei se vai aparecer, talvez apareça, mas seja por algo circular, porque a gente não tem as medidas mais diretas, é tudo mais estimativo em cima desses tempos. Agora, só para esclarecer, assim, o raciocínio que se usa muito, quando se tem a maior rigidez, é que tu vai usar mais partes de tendão, que é onde a gente fala muito do Cavanha, lá a gente usa esse raciocínio para dizer que tem mais tendão do que músculo participando dos encurtamentos. E aí o músculo ele trabalharia mais lento, porque se tu alonga mais o tendão, o músculo vai se aproximando ou chegando mesmo numa situação isométrica. E isso torna o músculo mais eficiente, né? Porque a maior potencial de produção de força do músculo, quando compara isométrico com fase concêntrica, é na situação isométrica. Então, deixar ele mais lento, tu aproxima de uma situação onde favorece essa questão do músculo, que poderia explicar até a relação depois ao longo de um monte de salto, perceber mais fácil a coisa. Então, esse raciocínio é muito legal mesmo, tá? A gente trazer isso como uma especulação para explicar as relações das coisas, mas a relação força-velocidade em si, como medida, não sei se vai ser fácil. A gente podia testar usando o modelo. Eu conheço até o Balsalobre, daqui a pouco a gente pode pedir para ele. Eu já tenho as planilhas de sprint, a gente podia falar com ele sobre a de salto. Mas também não sei se vamos chegar, porque pode chegar naquela questão circular lá que eu comentei. Não, foi realmente uma dúvida que me surgiu assim, mas claro, se for possível. Bom, encerro. Obrigado, Berreal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, André. Léo, vou deixar a Euren falar, porque ela não tinha levantado a mão, mas ela falou antes de ti, pode ser? Euren, está nos ouvindo? Sim, obrigada, Então, Val. pode ir. Vou ligar aqui, espero que vocês escutem. Primeiro, parabéns, Berriel, pela apresentação, pelo projeto. Eu vou concordar também com o Léo, que é muito legal ver a tua evolução, né? Eu pude acompanhar um pouco do início, né, do teu doutorado, assim, a tua entrada, e é muito legal ver essa evolução e principalmente os produtos que tu vem desenvolvendo, né, com essa temática. Então, parabéns. Obrigado. A questão, na verdade, era para a escrita, de tu trazeres, assim, quais foram... Desculpa. Tu já tem de estar lá dentro, mas quais as limitações, né, que tu encontraste aí no teu estudo, e apresentar quais são os próximos passos, né, estudos futuros a partir do teu trabalho. E eu concordo também que na parte da discussão, eu senti que ficou um pouco ali a discussão fofoca, e aí eu fiquei pensando, tá, mas qual é realmente a novidade, né, do trabalho do Berriel? Então, acho que tu destacar um pouquinho mais assim, a novidade do teu estudo, acho que fica bem interessante. E aí a pergunta é se vocês pensaram em fazer, posteriormente, uma análise de regressão para ver os preditores, né? Tanto do desempenho quanto da rigidez aí vertical desses atletas, a partir dessas variáveis. Porque como tu já tem a correlação e ela é o pressuposto da regressão, acho que seria bem interessante até tu explicar, né, a partir da regressão, quais são
esses preditores que explicam mais ou menos esse desempenho, essa rigidez. Eu não sei se seria possível a posteriori, mas uma sugestão. Tá bem? Tá bom, obrigado, Elren. Assim, as limitações eu tenho, eu não apresentei aqui, mas eu vou colocar no documento, né? Para mim, a principal limitação do estudo é a questão de ter feito numa sessão. Para mim, o mais importante de tudo é a questão do jogo, do comportamento do jogo, né? E ver como é que esse nível de rigidez, né? Porque, na realidade, um atleta ele não faz só um treino, ele faz uma sequência de treinos na semana, e a ideia é ver como é que fica essa modificação em relação aos saltos, em relação ao PSE, o coeficiente elástico ao longo, por exemplo, de uma semana, 2 semanas de treinamento. Então, acho que essa é a principal limitação, ou de um jogo, né? Uma situação de jogo também. Na realidade, o meu projeto ideal era fazer por 4 semanas essa análise, e aí se achou que ia ficar muito grande, a gente acabou mudando para uma sessão de treino e limitando como se cada atleta fizesse 100 saltos, né? Mas isso é uma coisa que eu vou colocar no documento. Concordo com o negócio que ali eu vou ter que ajustar para destacar mais a novidade. E essa questão da análise da regressão, na realidade, a gente não pensou ainda, mas acho que é uma coisa que mais para frente dá para pensar, né, Tata? Assim, no primeiro momento, para a proposta que a gente tinha, era só ver essas associações mesmo, né? Mas acho que dá para a gente pensar em alguma coisa, assim. Acho que foi. O Alberito tem razão, né? Acho que ela anda tomando umas coisas diferentes. Léo, pode ficar à vontade. Ô, Berrel, eu tenho uma pergunta sobre Eu lembrei de uma conversa que eu e tu nós tivemos há muito tempo atrás, quando eu te expliquei minha ideia de talvez testar o que explicava o desempenho de alguns atletas e tal. Daí tu me perguntou assim, cara, existe algum ranking desses caras que tu quer testar? Não sei se tu lembra desse papo aí. Sim. Aí a minha pergunta é se teria talvez como pegar o desempenho real de jogo, de sucesso talvez de ataque, sucesso da ação, medir o desempenho não só como a altura do salto, mas também cruzar com o sucesso da ação, talvez de ataque, um jogo verdadeiro, que isso vocês também têm os dados, né? Isso tudo vocês têm anotado, né? Talvez fazer algum tipo de relação com essas variáveis que tu mediu, com o desempenho verdadeiro do jogo, sucesso da ação, talvez do bloqueio também, ação não só ataque, mas talvez da bloqueio ponto, né? Ponto de bloqueio. E talvez cruzar com essas coisas e ver o que aparece, né? Léo, por exemplo, aquele estudo que eu citei, que é nosso mesmo lá, que a gente fez a associação entre os saltos de bloqueio e ataque com o squat contra movimento, a gente fez com a altura também, fez com a relação com a eficiência, que a gente até publicou no Journal Illustration lá, a gente não achou associação. E por que não vai ter essa... Por exemplo, agora a gente fez um outro estudo aí, que até o Tata está participando, que foi ver os efeitos das redes sociais, entendeu? Em coisa de tomada de decisão e tempo de reação, e a gente procurou fazer com as ações de jogo e não achou. A gente viu que o atleta que fica meia hora antes do treino na rede social, ele tem um efeito negativo sobre tomada de decisão e tempo de reação. Mas isso a gente não conseguiu ver em ações de jogo, de ataque, bloqueio, saque, recepção. Porque, na realidade, né, cara, quando tu abre para essa questão do jogo, fica uma coisa muito aberta, né, cara? Nem todo ataque do cara, por mais alto que ele pegue, vai ser influência só da questão física. Tem um componente se o levantamento foi bom, tu entendeu? Se o levantamento partiu de uma posição em que o levantador só tinha aquela opção de levantamento, e aí tu tem um bloqueio triplo, e isso vai dificultar a ação do atacante, entendeu? Então fica muito aberto, tu acaba deixando um monte de ponta
para justificar se realmente vai ter uma influência sobre essa ação de jogo, né? O que a gente sabe é que cada vez mais os atletas que estão tendo melhor desempenho são atletas que acabam saltando mais, mas assim, numa ação de jogo ou num jogo efetivamente, fica muito difícil de analisar. E se entendeu? simular o sucesso do ataque, por exemplo, com pontaria, como alguns treinos que eu via, que eu acompanhei de vocês, de colocar alvos e talvez daí, claro, daí vai ficar tudo simulado, né? Pedir para o cara atacar no alvo, não sei se tem sentido fazer isso. Cara, o sentido tem, entendeu? Mas aí eu vou te dizer, os atletas nunca fazem isso aí no 100%, entendeu? 100% é a situação de jogo, é tu botar, ou os caras estarem jogando, ou tu botar uma situação de treino de 6 contra 6 que tem um placar que um tem que ganhar do outro, entendeu? Essa é a condição de jogo, entendeu? É o mais, ou tu faz um jogo, ou tu faz mais próximo. Fora isso aí, o cara vai controlar, o cara sabe que vai ter, então ele já não vai saltar no mais alto, entendeu? Ele, né, então, ele diminui a margem de erro, então, para diminuir a margem de erro, o cara vai fazer mais lento, então, se ele vai fazer mais lento, o salto dele vai ser menor, o ataque dele vai ser mais lento, então, tem toda essa situação, entendeu? Então, aquilo que eu te falei, eu acho que fica muito aberto, entendeu? Ainda a gente não tem... Não, tem razão. Um instrumento, assim, uma ferramenta, né, uma tecnologia que nos permita numa situação de jogo, mas fica muito aberto, fica muita ponta para ter que ficar explicando depois para justificar o estudo, entendeu? Legal. Obrigado. Nada. O José está ali com a mãozinha ali, fica à vontade também para perguntar. Olá, bom dia, primeiramente. Eu sou aluno da professora Elren, né? Então, é um prazer poder estar aqui, é um prazer poder estar aprendendo também aqui. Mas eu queria só fazer uma pergunta relacionada com aquilo que o professor Tartaruga falou, né? Por que não o stiffness tirado de um drop jump, por exemplo, para essa avaliação, né? Eu vi que você colocou como desfecho do trabalho de que a relação da intermitência, né? Só que quando, na verdade, o modo de avaliação do stiffness, ele foi contínuo, né? Saltos contínuos. Como é que a gente pode chegar nessa relação aí? Tá bom? É só um levantamento. Parabéns pela apresentação. E, mais uma vez, é uma honra poder estar aqui também. Obrigado, José. Obrigado pela pergunta. Olha só, cara, a gente não usou o drop jump por uma questão de protocolo, entendeu? Para mim, usar o drop jump para avaliar a rigidez, e tem como, eu precisaria de uma plataforma de força, eu precisaria de eletromiografia, ou eu precisaria de ultrassom. Existe né, para usar o drop jump, existe uma série de outros instrumentos e material que eu não teria acesso. A ideia de fazer pelo aquele protocolo primeiro, né? Qual é o grande problema que a gente tem no esporte de alto rendimento? A gente não tem o tempo necessário para fazer com que o atleta vá no laboratório e fique lá perdendo 1-2 dias de tempo. Imagina, cara, foram feitos com 29 atletas. Se eu fosse levar isso aí no laboratório para colocar todos os pontinhos do Vicon lá, fazer uma plataforma de força, eu ia precisar de uma semana. E essas coisas, por exemplo, elas inviabilizam um pouco as avaliações em atletas de alto rendimento. Eu consigo fazer porque eu sou preparador físico da seleção brasileira, sou eu que coordeno e programo o meu modelo de treinamento, então não tem problema. Mas, de uma maneira geral, isso é difícil de conseguir. Então, a ideia de adotar esse protocolo, que é com tapete de contato, eu coloco do lado da quadra, eu pego um metrônomo, coloco o ritmo que o cara tem que assaltar ali. Um dia eu faço para ele marcar o ritmo e se adaptar aquilo ali, e no outro eu faço a avaliação, para mim é muito mais fácil do que eu levar os atletas no laboratório. Então, essa foi a escolha, entendeu? Até para trazer um pouco para a prática, né? A minha ideia de quando eu entrei lá com o Tarta em 2015, 2016 no mestrado, era assim, cara, Tarta, eu quero fazer alguma coisa que eu possa aplicar, entendeu? Então, não adiantava eu fazer um doutorado com uma avaliação super complexa, que eventualmente me dariam resultados até mais efetivos, mas que a maioria dos caras fosse, não, eu não tenho como aplicar isso aqui. Então, eu preferi fazer uma coisa mais simples, que eventualmente possa ter uma crítica maior pelo modelo, né, mas que ela fosse aplicável de uma maneira geral. Hoje, um tapete de contato já tem a R$600. Tu consegue, qualquer treinador, qualquer equipe, comprar para poder fazer. Então, esse foi o motivo que nos levou
adotar esse modelo. Em relação à questão da intermitência do contínuo, na realidade tem a ver com o exercício, né? Não tem a ver com o teste de rigidez. O teste de rigidez tem teste de rigidez que é com um salto só, né? Eles vão te dar um valor de rigidez, e não o que a gente está falando é comparar o nível de rigidez que aquele atleta apresentou num exercício contínuo e o nível de rigidez que aquele atleta apresentou num exercício intermitente. Então, não tem muita relação com o teste de rigidez em si, e sim com aonde aquela rigidez encontrada por testes distintos, ela encontrou uma associação semelhante. Não sei se respondi a tua pergunta, se ficou claro. Perfeito, professor. Muito obrigado. A questão do drop jump que eu perguntei é porque, por exemplo, eu utilizo o MyJump, né? É óbvio que um aplicativo no poder de publicação vai ser menor do que um tapete de contato. Mas, assim, como eles fazem basicamente a mesma função, né? No aplicativo, a gente consegue medir o stiffness, né? Então, eu imaginei que talvez num drop jump feito num tapete de contato, a gente poderia calcular isso aí também. E aí seria mais viável e mais fácil. Mas é isso. Obrigado. José, na realidade, eu não encontrei um protocolo. Na realidade, por exemplo, esses stiffness aí que tu consegue avaliar pelo MyJump, eu até pensei em usar ele, mas também, né, ele é muito questionado, esse valor de stiffness que ele acaba mostrando, entendeu? Então, o que eu acabei optando foi por um modelo, né, que já está validado, quer dizer, o artigo que eu usei, né, como para adotar, para pegar esse protocolo, é um artigo que ele validou com fazendo a rigidez no tapete de contato e numa plataforma de força, e teve uma correlação com o ICC de 0,98 para essa frequência de saltos, né, em 10 segundos de 2,5 Hz. Então, foi em função disso. Mas, logicamente, se tivesse, ou se eventualmente venha a ter algum que se possa fazer com drop jump, não vejo problema nenhum. Ótimo. Mais alguma pergunta? A gente já avançou, já estamos avançados no tempo. O prof abriu o microfone, vai lá. Nada. Pode tocar lá. Eu ia abrir para o Gabriel, para o Berriel, se ele quiser fazer alguma consideração, fazer comentários gerais, fica à vontade. Eu só queria agradecer, né, a participação de todos aí, isso é muito importante para a gente poder crescer nessa apresentação, nesse meu trabalho, né? O Tato aí pela paciência também, né? Eu normalmente não participo muito das reuniões do grupo em função do meu trabalho, né? Esse é um horário que normalmente eu estou trabalhando, mas estou sempre à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa em que eu possa ajudar, eu fico à disposição de todos. Obrigado aí mais uma vez. Ótimo, obrigada pela participação também na reunião. Muito bem. Então, eu acho que é isso, né, pessoal?